É hora de recomeçar uma nova caminhada. Talvez seja a realidade de muitos de vocês, né? Pensando na luta, nas dificuldades. Uma das frases dessa música é que nós precisamos abandonar o velho homem. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Eu queria convidar todos vocês que estão em casa também a abrirem a carta aos Romanos, capítulo 6. E Romanos é uma das minhas cartas favoritas da Palavra de Deus. Ela foi escrita pelo apóstolo Paulo à igreja em Roma, uma igreja que na sua minoria eram judeus convertidos, judeus que buscavam compreender o verdadeiro evangelho pregado pelo apóstolo Paulo, mas a sua grande maioria eram gentios, que não tinham aquela experiência religiosa, não tinham aquela preparação religiosa que os judeus tiveram. A maioria dos gentios julgavam expressar a sua adoração a Deus de formas totalmente equivocadas, deturpadas muitas vezes, mas eles estavam lá, entrando nas igrejas, entrando na igreja de Roma, conhecendo o Evangelho. Então, esse público gentio e judeu, o apóstolo Paulo, quando vai começar a sua carta, ele faz um resumo, ele faz uma apresentação sistemática do Evangelho, de tal forma que deixava muito claro para aquela igreja qual é a obra de Deus para a salvação do homem. Então, se você é um judeu, digamos assim, que teve algum tipo de experiência, de conhecimento religioso, através talvez da sua cultura católica, ou seja qual for, talvez você se enquadre um pouco mais naqueles judeus que já conheciam falar a respeito de Deus, tinham uma certa comunhão com Deus, mas quando se debruçaram para ler aquilo que Paulo estava pregando, eles viram que ia muito mais além de um simples relacionamento com Deus. Muito obrigado. Ou se você talvez seja semelhante a um gentio que pouco sabe a respeito da palavra, pouco sabe a respeito de Deus, você tem uma ideia de como buscar a Deus e você tenta do seu jeito, a palavra Romanos, com certeza vai trazer para você muita clareza em relação ao verdadeiro Evangelho. Se você tiver pouco tempo e não conseguiria ler toda a Bíblia num determinado momento da sua vida, leia toda a carta de Romanos. Ali você vai encontrar um resumo da fé cristã, que com certeza você vai entender tudo. Nos primeiros capítulos, o apóstolo Paulo vai falar que não só os judeus, mas os gentios e toda a raça humana, ela é perdida, ela é corrompida por causa do pecado. Ele vai falar nos primeiros capítulos, a partir do capítulo 1 e o capítulo 2, da perdição humana, da condição decaída do homem, que busca voluntariamente o pecado, a atender às suas paixões, os seus desejos pecaminosos. E o texto fala que Deus os entregou, porque esse era o desejo do coração deles. E eles rejeitaram a Deus. Eles voluntariamente se voltaram contra Deus. E essa é uma realidade da nossa natureza. Não era só os judeus, não era só os gentios, todos nós somos dessa forma. Nós nos entregamos às nossas paixões, aos nossos desejos e viramos as costas para Deus. Isso faz parte da nossa natureza. E o capítulo 1 e o capítulo 2 vai falar sobre isso. Agora o capítulo 3 em diante de Romanos, vai falar a respeito da obra de Deus na vida do homem. Da ação de Deus na vida do homem. E a ação de Deus na vida do homem foi trazer a solução para a sua alma perdida, para a sua condição caída. Aí Deus, numa forma misericordiosa, envia Jesus para que Ele seja o Redentor. É isso que está narrado ali. E ele fala de dois povos, ele vai dizer que aqueles que estão unidos em Cristo já não fazem mais parte daquele povo representado por Adão, que todos nós somos, que todos nós éramos. Alguns que se uniram a Cristo agora estão debaixo de outra cabeça, de um outro povo, que é Cristo, que é o povo de Cristo. Então no capítulo 5 ele vem distinguir esses dois grupos, aqueles que continuam sendo representados por Adão, e agora aquele grupo que está debaixo, que se uniu a Cristo e está debaixo desse novo cabeça, desse novo representante desse povo que é Jesus Cristo, porque foram justificados. Então o que eu quero trazer para vocês no primeiro momento é isso. Se estamos ligados a Adão, nós recebemos a herança dessa natureza. Qual é essa herança? Pecado, corrupção,
condenação eterna. Esses são os que estão ainda debaixo do cabeça chamado Adão, porque por causa de um só homem, todos se tornaram pecadores e todos já estão condenados à morte eterna. Agora aqueles que se uniram a Cristo, esses receberão a herança da justificação, esses serão regenerados, esses serão justificados, esses serão perdoados os seus pecados, a culpa do seu pecado será removida. Esses que estão debaixo de Cristo têm a vida eterna. Essa é a herança daqueles que estão ligados a Cristo. É isso que é a pregação do apóstolo Paulo até o capítulo 5. Mas aí ele chega no capítulo 6. Eu quero convidar vocês a abrirem Romanos capítulo 6. Porque aqui em diante, agora o apóstolo Paulo vai falar a respeito da santificação, num primeiro momento. A santificação. No início ele vai falar sobre essa vitória que nós, os que estamos unidos em Cristo, que estamos debaixo desse cabeça chamado Cristo, nós precisamos ter essa vitória diante do pecado. Nós não podemos de maneira alguma, nós podemos continuar vivendo na prática do pecado. Nós não podemos. Nós precisamos refletir, essa nossa união a Cristo precisa refletir visualmente de que nós não somos mais escravos do pecado. Nós não vivemos mais a prática do pecado. A justificação, prestem atenção nisso, a justificação não acontece com um fim em si mesmo. A salvação não acontece com um fim em si mesmo. Embora muitos busquem a justificação em Cristo Jesus apenas para adquirir a salvação. É muito fácil você crer em Jesus para ser salvo eternamente. É muito cômodo você crer em Jesus apenas para receber a salvação. Agora, o que as pessoas esquecem, e é isso que o apóstolo Paulo vai falar aqui no capítulo 6, é que existem implicações de uma nova vida. Se você está unido em Cristo, você precisa ter uma nova vida, e essa vida precisa ser caracterizada por alguém que não vive pecando. É isso que o capítulo 6 vai nos falar. É um convite, prestem atenção, é um convite urgente da parte de Deus, de que nós vivamos uma vida de piedade, uma vida de temor, uma vida que é caracterizada pela comunhão íntima com Cristo e não pela prática do pecado. Nós vamos ver isso no capítulo 6. Então convido vocês a lerem comigo, capítulo 6, versículo 1, vai ser projetado também, que diz assim: Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós, que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo disso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos. Portanto, quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Após essa pregação do apóstolo Paulo no capítulo 5, falando que onde abundou o pecado, superabundou a graça,
logo surge no primeiro momento uma pergunta. Versículo 1 fala: que diremos, pois? Permanecemos então no pecado, já que a graça nos perdoa, já que nós somos salvos pela graça, perdoados pela graça? Não que alguém tivesse feito essa pergunta para o apóstolo Paulo, mas ele já deduziu que essa seria a dúvida das pessoas. Essa seria a pergunta de todos nós. Se nós somos salvos pela graça, se não há mérito algum na nossa salvação, nós não somos bons o suficiente para merecer a salvação, mas é o amor de Deus, é a graça de Deus que nos salva. Os nossos pecados estão perdoados porque Jesus derramou aquele sangue naquela cruz, o sangue precioso de um cordeiro puro. E cada vez que eu peco, se manifesta essa graça, então eu vou pecar cada vez mais, para que a graça seja cada vez mais abundante. Não. O apóstolo Paulo, de forma enfática, já fala: não é nada disso. Não é nada disso. Vocês não podem fazer isso. Por que vocês não podem fazer isso? A resposta é: porque nós não podemos continuar no pecado. Porque nós já morremos para o pecado. Essa é a nossa realidade. Agora nós já morremos em relação ao pecado. Seria uma incoerência, prestem atenção nisso, seria uma incoerência da nossa parte muito grande de nós termos nos unido a Cristo, recebido a graça de Cristo manifestada na nossa vida e nós andarmos no pecado. Seria algo totalmente incoerente. E não só isso, eu ouço dizer que seria muita ingratidão da nossa parte diante de Deus. E diante da obra de Jesus Cristo naquela cruz, seria grande a nossa ingratidão diante dele, diante de tudo aquilo que ele fez por nós naquela cruz. Agora, o que o texto está querendo nos dizer com morrer o pecado? Que o pecado já não tem mais vida em nossas vidas, que o pecado morreu para as nossas vidas. O que ele quer dizer com isso? Primeira coisa que ele vai falar do versículo 3 ao versículo 6, que houve em nós uma remoção do quê? Uma remoção do velho homem. No momento em que você tomou uma decisão por Jesus, no momento em que você entregou sua vida para Jesus, houve uma remoção, uma extração do velho homem da sua vida. Como isso aconteceu? O que isso significa? Olha o que fala no versículo 3. Ele fala assim: porventura ignorais que todos nós que fomos batizados com Cristo Jesus, fomos batizados também na sua morte? Ele está usando a figura do batismo para ilustrar o que aconteceu no dia em que você se entregou a Jesus Cristo. Ele disse assim: olha, vocês esqueceram que quando nós nos unimos a Cristo, nós fomos batizados por Ele, nós passamos por esse processo de nos ligar a Ele, mas lembre-se, Ele morreu na cruz, e nesse processo de batismo você morreu com Ele também. Houve aqui uma morte espiritual, houve aqui um sepultamento espiritual da sua própria vida, da sua velha vida. Você precisa entender que a sua semelhança a Cristo, a sua união com Cristo também fez com que você morresse com Ele naquela cruz. A sua natureza pecaminosa morreu com Ele não a natureza pecaminosa no sentido da prática, mas o hábito da velha natureza. O velho homem morreu também naquela cruz juntamente com Ele. Isso é unir-se a Cristo, é morrer com Ele, a velha vida ser morta por Ele naquela cruz junto com Ele. Olha o que diz no versículo 4, que pelo batismo nós morremos e fomos sepultados. A questão quando ele fala ressuscitados pelo poder da glória do Pai, agora nós podemos andar em novidade de vida. Quando ele usa essa expressão, andemos nós agora em novidade de vida, não é uma possibilidade. Se você se uniu a Cristo, se você morreu também naquela cruz, a velha vida morreu naquela cruz, você agora não tem a possibilidade de andar uma vida sem pecado, sem a prática do pecado. Não é uma possibilidade, agora é uma realidade. E não só é uma realidade, essa afirmação dele, andemos, não é algo que você tem a opção. Você se uniu a Cristo e você pode continuar no pecado, você pode continuar na prática do pecado, não. Aqui está uma afirmação, está no imperativo, agora vocês precisam andar em novidade de vida. Não tem mais sentido você continuar a viver a prática do pecado, sendo que você se uniu a Cristo e morreu com Ele naquela cruz. A velha vida precisa ser morta e foi morta naquele momento.
E a partir dali você tem a possibilidade de viver uma nova vida. Versículo 5. Porque se formos unidos com Ele na semelhança da sua morte, certamente seremos também na semelhança da sua ressurreição. Agora vem a notícia boa. O que é uma verdadeira conversão? O que é um verdadeiro nascimento, um novo nascimento? Aquilo que nós vamos fazer hoje no culto das 11 horas, que é um batismo, que ele usa essa expressão do batismo, na verdade esse batismo representa, ilustra a obra redentora de Cristo Jesus. Qual é a obra redentora? O que tem a ver com o batismo, esse novo nascimento? Você, na imersão, você morre para a velha vida, mas também, conforme o versículo 5, na imersão, você ressuscita para uma nova vida. Então, se você passou pelo novo nascimento, se você se diz uma pessoa crente no Senhor Jesus, se você se diz uma pessoa, um discípulo de Jesus, você precisa ter passado por essa experiência de morrido com Cristo e em Cristo para a velha vida. E agora a imersão é ressuscitado para uma nova vida, para uma novidade de vida. Então é isso que o batismo simboliza. Essa imersão é a morte e a emersão, a saída da água é o que? A ressurreição. O batismo nada mais é do que um ato físico, visível, e é uma representação da realidade espiritual. Queridos, você é um crente no Senhor Jesus? Isso é uma realidade na sua vida? Você morreu para o velho homem e agora existe uma nova vida, uma novidade de vida na sua vida. Essa é a sua realidade? Isso ilustra o que aconteceu com você? Versículo 6 diz que a natureza foi crucificada. Diz que o pecado foi crucificado. Quando a Bíblia fala, está falando a respeito de que a nossa velha vida, de que a velha natureza, ela foi crucificada na cruz juntamente com Cristo. Ela está dizendo que houve sim uma ruptura radical e definitiva das suas práticas. Aquilo que você fazia antes de ter essa experiência com Cristo, não são mais as mesmas. O seu estilo de vida não é mais o mesmo. As suas inclinações, a própria palavra de Deus fala que antes de você se unir a Cristo, você era inclinado às coisas do pecado, às coisas da natureza pecaminosa, às suas paixões, você era escravo do mundo, do diabo e da sua carne. Essa era a inclinação antes, você era inclinado ao pecado. Agora, se você passou por essa morte e essa ressurreição, você não pode ter mais as inclinações ao pecado. Isso é incoerente. As intenções precisam ser diferentes. Antes você tinha intenção, muitas vezes, maligna, intenções de fazer o mal, intenções de prejudicar as pessoas. Agora as suas intenções precisam ser abençoadoras, de servir, de abençoar, de ajudar pessoas. Os seus conceitos a respeito da vida, conceito do casamento, conceito de relacionamentos, conceito profissional, tudo precisa ser novo. Se você morreu para a velha vida e ressuscitou para uma novidade de vida, os seus propósitos têm que ser diferentes. Se alguém perguntar para você qual é o seu propósito maior de vida, você não vai dizer eu quero ser rico, ou eu quero ter vários filhos, eu quero ter um casamento feliz, embora isso faça parte. Você precisa dizer conforme a Bíblia, eu quero ser cada vez mais parecido com Jesus, eu quero glorificar Ele em todas as coisas. É isso que você tem que dizer. Esse precisa ser o propósito da sua vida. Você está entendendo que é uma novidade de vida que afeta todas as áreas da sua vida. Quando eu não era cristão, quando eu não era um temente a Deus, quando eu não tinha ainda feito essa decisão por Jesus, quando eu lembrava de crente, a primeira coisa que vinha na minha cabeça é isso: cara, crente, obrigado, estou fora. Crente não bebe, crente não vai à balada, crente não, sei lá, não. Algumas vezes alguns pensam que crente não enriquece, crente não se dá bem na vida.
É uma percepção que nós temos que ser crente é algo difícil pra caramba. É um peso. É muito melhor não ser crente e viver livre. Mas quando nós olhamos para isso que nós estamos vendo aqui, o que nós estamos estudando nessa manhã, refletindo nessa manhã, nós podemos ver que é uma mudança de mente. Se você morreu para a velha vida e nasceu para uma nova vida, uma balada não vai ser mais importante do que estar em comunhão na igreja. Encher a cara para você ter coragem ou ser feliz não é a forma ideal, ou a forma correta, ou a forma verdadeira de você ter coragem. Você precisa buscar a Deus. Você encontra isso em Deus. A satisfação das coisas da carne, que antes era tudo que você sabia e entendia, agora você descobre, através do Espírito Santo na sua vida, que a satisfação, a maior satisfação de todas é outra. É estar com Deus, é viver uma comunhão com Deus, é uma mudança de mente, isso é nova vida. O velho homem continua na prática do pecado. Agora, qual é o requisito? Nós vimos aqui, a resposta está aqui. Qual é o pré-requisito para uma pessoa nascer de novo e ter uma novidade de vida? Qual é o pré-requisito? A morte. A morte. Quero voltar a esse ponto. A morte espiritual. Se você não morrer, você não vai nascer de novo. Você não pode tentar juntar as duas naturezas. A natureza do velho homem com a natureza do novo homem. Não existe isso. Não existe essa possibilidade. Não existe você querer estar debaixo do cabeça Cristo e usufruir das bênçãos dele, de andar com ele, de regeneração, de justificação, de perdão dos pecados e vida eterna. Mas também usufruir daquele povo que vive debaixo ainda do cabeça que é Adão, com a sua natureza pecaminosa, do velho Adão e da velha natureza. Não existe como você andar com as duas naturezas juntas, isso não tem possibilidade. Talvez você, preste atenção, talvez você ganhou o conforto, sim, de uma aparente reconciliação com Deus. Talvez você ganhou, sim, a alegria, a satisfação de estar dentro de uma comunidade de fé como essa. Talvez até você tenha tido algumas experiências espirituais, algumas experiências de comunhão com Deus, mas isso não significa necessariamente que você nasceu de novo. Porque se você não morrer para a velha vida, você não vai viver novidade de vida. Ninguém vai experimentar essa nova vida, ninguém vai experimentar o reino dos céus, ninguém vai experimentar a vida eterna se antes não morrer. Talvez você esteja perguntando assim, e como que eu faço isso? Alguns de vocês aqui eu sei que já passaram por isso, mas se você ainda não passou, talvez você esteja se perguntando, como que eu faço para morrer e ter uma novidade de vida? Para morrer o velho homem e nascer agora uma nova criatura. Isso começa pelo arrependimento. Isso começa por um arrependimento genuíno, onde você definitivamente entrega a sua vida diante de Deus e diz assim, Senhor, eu sei que eu sou pecador. Eu sei que eu sou pecador e tenho pecado contra Ti. Eu entendo que Jesus Cristo é o Deus que veio dos céus como provisão divina do Senhor e morreu naquela cruz no meu lugar. E eu me arrependo do meu pecado. Eu quero pedir perdão e quero entregar a minha vida totalmente ao Senhor. Eu quero experimentar essa morte do velho homem e começar uma nova vida. É hora de recomeçar e eu quero recomeçar. Uma nova caminhada, onde não mais eu sou o dono do meu coração, dono das minhas vontades, do meu conceito, dos meus propósitos, mas agora o Senhor é o dono da minha vida.
A Bíblia diz que nesse momento, quando você faz uma oração sincera, há um mover espiritual de Deus, onde a sua velha vida morre, onde você nasce uma nova criatura. Não mais sozinho, porque agora o Espírito Santo, como diz 1 Coríntios 6,19, vem habitar no seu coração. Isso é uma coisa espiritual, que não tem como explicar isso. Só quem viveu isso, quem experimentou isso, sabe do que eu estou falando. Você lembra do dia que você morreu espiritualmente? Você lembra do dia que você morreu e ressuscitou em Cristo Jesus? Quando você se uniu verdadeiramente a Cristo? Sem essa decisão, começando pelo arrependimento, não há uma nova vida, não há vida eterna. Você não sai daquela condição de estar debaixo do cabeça do velho Adão. Quantos e quantos crentes se dizem crentes, mas não experimentaram a morte? O velho homem ainda não morreu. E o velho homem não morre de forma progressiva, contínua. Não existe isso. A morte do velho homem é algo instantâneo, no momento em que verdadeiramente você entrega a sua vida a Cristo Jesus. Você precisa entender isso. Não é um processo onde o velho homem morre. Não é um processo onde as suas inclinações vão mudando e pode demorar 15, 20 anos. Não é isso. O que vai demorar toda a sua vida é o processo de santificação. Mas a morte do velho homem, a morte do poder do pecado, isso é de forma instantânea. Mas continuando o texto aqui, que o apóstolo Paulo está falando sobre santidade. Ele vai dizer que além de morrer o velho homem, preste atenção nisso, vai morrer também o poder do pecado sobre a sua vida, o domínio do pecado sobre a sua vida. Esse vai morrer também. Versículo 6, a segunda parte do versículo 6 diz que o corpo do pecado será destruído. Nós não seremos mais escravos do pecado. Você tem ideia do que é isso? Eu estou querendo dizer, o que o texto está querendo dizer na verdade, é que se você continua vivendo a prática do pecado, se você continua escravo do pecado, se você não consegue abandonar a prática do pecado, você não morreu ainda. Você não tomou uma decisão verdadeira por Jesus. Porque o que ele está nos dizendo é que se você é coparticipante da morte e da ressurreição de Cristo, você morreu para a velha vida e agora você não é mais escravo do pecado. Queridos, o pecado tem sido a nossa luta constante. O pecado tem sido talvez aquilo que tem ocupado muito mais a nossa mente e nosso coração, porque nós insistimos em pecar. Mas o que o apóstolo Paulo está falando agora, que o poder do pecado, o poder e o domínio do pecado, ele não foi refreado, ele não foi de alguma forma enfraquecido, ele não foi amenizado. O que o texto está dizendo é que o poder do pecado foi eliminado. Agora, queridos, você não precisa mais dizer sim ao pecado. Isso é sério. Você não precisa mais dizer sim ao pecado. Você tem ideia do que é isso? Se você está dizendo para mim, olha, tem pecados que eu não consigo dizer não. Tem pecados que me acompanham desde que eu me tornei crente. Eu não consigo abandonar, eu continuo vivendo essa prática do pecado. Isso é uma coisa quase que normal para mim. Eu digo para você, ou você está errado, ou a palavra de Deus está errada. Quem está errado? Porque a Bíblia diz que você não vai ser mais escravo. Você não precisa mais dizer sim. A sua realidade agora é outra. É isso que o texto está falando. A sua realidade agora é outra. Você não tem mais o porquê continuar na prática do pecado. Versículo 10. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Nós vamos falar sobre isso agora. Como aplicar isso? Qual é a nossa parte nesse processo? Nós sabemos do que Deus fez por nós naquela cruz através de Jesus Cristo. Nós sabemos que a morte e a ressurreição de Cristo morreu a velha natureza
e agora nós temos uma novidade de vida, isso nós já sabemos. E qual é a nossa parte? Nós sabemos que não somos mais escravos do pecado. Nós sabemos que não tem mais o poder do pecado sobre as nossas vidas. Qual é a nossa parte? A nossa parte começa no versículo 11, quando ele fala assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Essa palavra considerai, no grego, eu trouxe até a explicação dela, ela é um termo comercial relativo a fazer contas, a aplicar um crédito. Quando a palavra de Deus fala considerar, ele está dizendo assim, leve isso em consideração. Jesus já morreu naquela cruz, e a morte e a vitória de Jesus na cruz deu a você a possibilidade de não ser mais escravo do pecado. Aplica esse remédio na tua vida, aplica esse crédito na tua vida. Você precisa lembrar disso. Quando você está diante da tentação, você precisa lembrar disso, que Ele morreu naquela cruz e venceu a morte, e agora o pecado não tem mais domínio sobre vocês. Esse é o crédito que você precisa aplicar. Vivam essa realidade. Você precisa movimentar o seu cérebro para lembrar dessas coisas na hora da provação. Mas o texto também diz, versículo 12, que nós devemos nos render aí sim, daqui em diante, à vontade de Deus. Mortos para o pecado, mas vivos para Deus. Nós já vamos falar sobre isso. Versículo 12, tem mais uma ação que nós precisamos aplicar. Não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, de maneira que vocês obedeçam à sua vontade. Que vocês obedeçam a Ele. Não é assim. Queridos, nós não podemos obedecer ao pecado, porque nós não somos mais escravos dele, nós não servimos mais a Ele. E interessante que a obediência, ela começa na mente, sabia disso? Quando você se permite obedecer a alguém, é porque você já entendeu que isso é autoridade na sua vida. Você já entendeu que você precisa obedecer a isso. E você tem que trabalhar isso na sua mente. Você não precisa obedecer o pecado porque você não é escravo dele. Ele não é o teu Senhor. Então não obedeçam, isso é um imperativo, é uma ordem de Deus. Não obedeçam ao pecado. Não façam isso. A pergunta que eu faço a vocês é: como nós devemos responder às tentações pecaminosas então? Sabe como? Como um defunto responderia. Nós não estamos mortos para ele? Nós não estamos mortos para o pecado? Então nós devemos responder às tentações, às provações dessa forma, não dando consideração ao pecado. Queridos, prestem atenção a isso. Não considerem a opção do pecado. Não coloca na sua cabeça que talvez você vai ganhar lucro, talvez vai ser bom. Não considere pecar. Não alimentem. Não alimentem o pecado significa não dar corda. Não cria para lá na frente ele te engolir vivo. Não faça amizade, não faz carinho com o pecado. Não seja amigo íntimo do pecado. Cuidado com a tentação. Se afaste do pecado. Não dê ouvidos a ele, porque ele vai tentar te enganar. Ele vai dizer para você que o pecado é o melhor. É o caminho mais curto, dá mais prazer, resolve o seu problema, te faz feliz. Não dê ouvidos a ele. Se você está morto para o pecado, se o poder do pecado não está mais na sua vida, você não precisa dar ouvidos, você não precisa dar crédito, você não precisa acreditar. Não acredite que ele é inofensivo. Prestem atenção nisso. Sabe aqueles pecadinhos? Pecadinhos, nós demos esse nome, né? Aqueles pecadinhos que você acha, que mal tem fazer isso. Não acredite que ele é inofensivo. O versículo 23, mais para frente ali, ele vai dizer que o salário do pecado é a morte. E não importa o tamanho do pecado. Então não acredite que ele é inofensivo. Não acredite que ele não faz mal a ninguém. Então, primeiro nós vimos que nós devemos considerar, nós devemos aplicar o crédito. Segundo, nós não devemos obedecer ao pecado, porque nós não temos relação nenhuma com ele. E terceiro ponto, que está no versículo 13, é não ofereçam
a sua vida e os membros do seu corpo para o pecado. Isso é uma ordem: não ofereçam os membros do seu corpo, a sua vida, como instrumento de maldade para o pecado. Aqui, amados, a palavra aqui é serviço. Não sirvam ao pecado. Não sirvam ao pecado. Vocês não precisam fazer isso. Mas ofereçam a Deus. Mas sirvam a Deus. Mas se entreguem totalmente a Deus. Mas obedeçam a Deus. Queridos, é uma substituição. Ao invés de você usar a sua vida e os membros do seu corpo para o pecado, para o serviço do pecado, você vai usar agora para Deus, a serviço de Deus, para a glória de Deus em Cristo Jesus. Somente dessa forma, você não vai ser mais dominado pelo pecado. Somente dessa forma você vai ter uma vida piedosa. Você não vai ser mais escravo do pecado. Aliás, a sequência do versículo 15, 16 em diante, ele vai falar a respeito disso, que você precisa servir a Deus e não mais ao pecado. Que o Senhor agora da sua vida não é o pecado, mas é a Cristo. E você precisa servir. Isso é a continuidade do texto que ele vai falar. Amados, não é uma vida sem pecado. Queria que vocês entendessem isso. O que o apóstolo Paulo está falando não é uma vida sem pecado. Não é que você não vai mais pecar. Não é porque se você passou por esse novo nascimento, você não vai mais pecar, você não vai ter mais pecado para o resto da sua vida. Não é isso. Mas é não atender, o que o apóstolo Paulo está falando é não atender o chamado do pecado. É você não achar que você é escravo do pecado e nem que você pode juntar essas duas naturezas. Porque se você pensa que pode juntar as duas naturezas, você com certeza nem morreu ainda para o velho homem. É isso que o apóstolo Paulo está falando. E o que é viver, então, a prática do pecado? Para nós entendermos, se nós continuamos pecando, se enquanto nós estamos nesse corpo, nós ainda continuamos a pecar. Então, o que o apóstolo Paulo está falando sobre viver a prática do pecado? Que é uma coisa incoerente, inadmissível para aqueles que se uniram a Cristo, para aqueles que estão debaixo do cabeça que é Jesus Cristo. Você não peca? Você não erra? Você não faz coisas que desagradam a Deus, que não glorificam a Deus? 1 Coríntios diz, quer comais, quer bebais, ou façais todas as outras coisas, fazei tudo para a glória de Deus. Você faz todas as coisas para a glória de Deus? É claro que não. Você erra, você peca. Então o que é viver na prática do pecado, que eu não posso viver? Que isso não pode ser uma realidade? É quase que como você ser reconhecido pelo pecado. Viver a prática do pecado, prestem bem atenção nisso agora. Viver na prática do pecado é você ser reconhecido, por exemplo, como um mentiroso. As pessoas pensam em você, você já sabe que aquele ali não dá para confiar. Isso é viver a prática do pecado. Você ser uma pessoa imoral, maliciosa. Sabe, as pessoas pensam em você, já veem as suas atitudes, seu comportamento malicioso, fica contando piada suja. Você é reconhecido por ser uma pessoa imoral, maliciosa, promíscua. Isso é viver no pecado. Isso é andar na prática do pecado. E eu não estou dizendo, talvez você diga assim, mas ninguém me chamou de mentiroso. Querido, se você baixar a sua cabeça e pedir agora para Deus, Senhor, eu tenho sido reconhecido, principalmente pelo Senhor, por alguma dessas práticas, Ele vai te dizer. Sem sombra de dúvida. Andar na prática do pecado é você ser reconhecido como fofoqueiro, alguém que vive na ingratidão, sempre reclamando de tudo, nunca está satisfeito com nada. Viver a prática do pecado é você ser reconhecido como um murmurador, uma pessoa corrupta nos negócios, onde você trabalha, as pessoas já olham para você um pouco atravessado, porque sabem que a qualquer momento vem uma proposta indecente, uma proposta corrupta. Viver na prática do pecado é você ser reconhecido por ser uma pessoa desonesta. Ninguém quer emprestar dinheiro para você porque sabe que não vai devolver. Se você é reconhecido, se você tem esse rótulo, a sua velha natureza não morreu.
Você é reconhecido por ser desobediente aos pais. Todo mundo já sabe disso, que você não obedece seu pai e sua mãe, que você não respeita seu pai e sua mãe. Reconhecido como uma pessoa orgulhosa, como uma pessoa invejosa, soberba. Sabe aquela pessoa que você chega perto e você vê orgulho na face dela, nos olhos dela, soberba nos olhos? Isso é viver a prática do pecado. Isso não é viver em unidade com Jesus Cristo. Isso não é morrer para a velha vida e nascer para uma novidade de vida. Essa pessoa não passou por um novo nascimento. Essa pessoa não entendeu o Evangelho. Você é reconhecido pelo quê? Você é reconhecido por virtudes de Cristo? Você tem a identidade de alguém que segue a Jesus Cristo? As pessoas olham para você e dizem, olha, você é diferente. Mas não diferente no sentido de que você é pior do que os outros, mas no sentido de que você tem alguma coisa que faz de você uma pessoa especial, você tem virtudes preciosas. Você ama, independentemente de quem eu sou. Você acolhe, você serve. Você é uma pessoa feliz, você passa por lutas, mas está aí agradecendo a Deus. Você é reconhecido pelo quê? Eu queria ler um texto, eu não vou explicar esse texto. Eu só queria que você prestasse atenção no Espírito Santo. Ele é quase que autoexplicativo. Mas esse texto está dizendo uma coisa muito séria sobre você viver a prática do pecado. Você viver pecando. É diferente de você continuar pecando. É diferente de você, em alguns momentos, ainda pecar. Mas viver no pecado, ser reconhecido como um pecador, ser reconhecido como alguém que vive a prática do pecado, olha o que o texto diz em 1 João. Vou projetar aqui, 1 João capítulo 3, versículo 6 diz assim, eu não vou explicar, deixa o Espírito Santo explicar para você. Todo aquele que permanece nele, Jesus, não vive pecando. Todo aquele que vive pecando não o viu nem o conheceu. Vou repetir, todo aquele que vive pecando não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não vos deixeis enganar por ninguém, aquele que pratica a justiça é justo, assim como ele é justo. Aquele que pratica o pecado procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso se manifestou Jesus, o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo na sua vida. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. Este que tem a semente do Espírito Santo, este não vive pecando porque é nascido de Deus. Porque se ele vivesse pecando, ele não seria nascido de Deus. O tema da nossa reflexão dessa manhã é da morte para a vida. Não é direto para a vida, é da morte para a vida. E eu queria deixar com vocês 3 frases, para que você refletisse como aplicação de tudo isso. 3 frases. Primeira, quando nos identificamos com Jesus em sua morte, a vida ressurreta de Jesus em nós invade cada área da nossa natureza humana. Quando nós nos identificamos verdadeiramente com Jesus, com a sua morte e a sua ressurreição, isso que nós falamos até agora, em todas as áreas da sua natureza existe um impacto. Todas as áreas. No seu casamento existe impacto. Nos seus relacionamentos com filhos, com amigos, existe um impacto. Se você passou pelo novo nascimento, se você morreu para o velho homem e da escravidão do pecado e agora é um homem livre para adorar a Deus, para servir a Deus, todas as áreas do seu trabalho vai fazer diferença, na faculdade, na escola, no colégio, todas as áreas da sua vida vai ser impactado com isso. Segunda frase, a eficácia da verdadeira união em Cristo é andar em novidade de vida.
Se você não mudou, se as coisas continuam as mesmas, desde antes de você fazer essa entrega da sua vida a Jesus, se você continua o mesmo, você não experimenta a nova vida, então não foi eficaz o Evangelho na sua vida, não por culpa do Evangelho, mas porque o seu coração está fechado e você quer viver as duas naturezas juntas e você não vai conseguir. A eficácia da sua verdadeira união, aqui é uma prova, aqui é um termômetro não, um aparelhinho de medida, se você é verdadeiramente um crente ou não. É a questão da novidade de vida. Terceiro, a vida ressurreta de Jesus em nós prevalece a santidade e não o pecado. Queria chamar a equipe de louvor aqui. Não prevalece o pecado. Você não é reconhecido pelos pecados. Você é reconhecido pelas suas virtudes. Você entendeu isso? Se a ressurreição de Cristo passou pela sua vida, se você se uniu a Cristo verdadeiramente, a marca que você traz, o rótulo que você traz, você é reconhecido por virtudes de Cristo e não mais por causa do pecado. A gente perde muito tempo com pecados, porque a gente não percebe essas coisas, que primeiro nós não somos escravos dele. Nós não precisamos ficar lutando contra o pecado como se fosse maior do que o próprio Cristo que há em nós. Como se a tentação fosse maior do que nossa capacidade de passar por ele, pela presença do Espírito Santo em nós. O apóstolo Paulo diz na palavra que toda tentação, Deus vai dar a você um livramento de sorte que você possa suportar. Você lembra desse texto? Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirás que sejais tentado além das vossas forças. Mas juntamente com a aprovação, com a tentação, Deus vai dar um livramento. Então você não é obrigado a pecar. Não justifica você dizer, eu não consegui. Você consegue. Se você nasceu de novo, você consegue. Eu quero aplicar tudo isso de duas formas, desafiando dois povos diferentes. Que ou você é um, ou você é parte do outro. Ou você está debaixo ainda da cabeça do velho Adão, ou você está debaixo como povo do novo Adão, que é Jesus Cristo. E se você faz parte desse povo, onde você já experimentou o novo nascimento, se você já morreu para a velha vida, e perdeu aquele poder do pecado na sua vida, e agora você é uma nova criatura, mas continua ainda com práticas de pecado, eu quero dizer para você, se arrependa. Se você ainda na sua percepção é escravo de alguns pecados, sejam eles quais forem, mentira, murmuração, ingratidão, pornografia, seja o que for, você precisa diante de Deus pedir perdão, se arrepender dos seus pecados e considerar, aplicar o crédito na sua vida, que Jesus já pagou o preço e a vitória de Cristo naquela cruz tirou o poder do pecado sobre a sua vida. E se você é do outro povo, se você é daquele povo que busca na igreja uma sensação boa, um sentimento bom, coisas boas, se você frequenta aqui ou frequenta outras igrejas, se você vai para um canto para o outro buscando algum tipo de satisfação, tentando juntar as duas naturezas para usufruir um pouco de cada uma, eu digo para você, você está perdido. Você está perdido e você precisa morrer para essa velha natureza e ter uma novidade de vida. Você quer fazer isso? Você quer morrer nessa manhã? Você quer passar por essa morte espiritual e nascer de novo? Se tem alguém aqui dentro, nesse lugar, que quer fazer isso, eu quero orar com você e quero pedir para você ficar de pé. Que você tenha coragem diante de Deus e dizer, Senhor, eu quero uma vida nova. Eu quero que o Senhor mude a história da minha vida. Se você quer fazer isso, fica de pé. Se você entendeu tudo isso que nós falamos aqui, e você entende que ainda não morreu para essa velha vida, que você quer sim receber os frutos da semelhança com Cristo, que é a regeneração da sua vida, que é a salvação eterna, que é o perdão dos pecados, para que Deus te conduza para uma nova vida. Se você quer fazer isso, fica de pé, eu quero orar com você. Mas se você já fez isso, se você já vive isso, se você já nasceu de novo, cuidado com o pecado.
independentemente do tamanho dele, o salário dele é a morte. Vamos ficar todos de pé? Baixe sua cabeça, vamos orar. Senhor, nós queremos agradecer ao Senhor por essa palavra vindo ao nosso coração, Senhor. Que ela não seja apenas conhecimento nosso, que ela não seja apenas para nosso entendimento, mas que ela venha nos desafiar verdadeiramente, Senhor, à prática do pecado. A não vivermos, ó Deus, uma vida de pecado, não sermos reconhecidos como pecadores, embora nós ainda somos, mas que o pecado, ó Deus, seja algo que não seja parte das nossas vidas, ó Pai, do nosso dia a dia. Nos ajuda, Senhor, a entendermos, a aplicarmos esse crédito, que é o crédito vindo pela graça do Senhor, que é a morte e a ressurreição naquela cruz. E se nós estamos unidos no Senhor, nós passamos também por essa morte do velho homem, nós somos uma nova criatura por causa do Senhor, por causa da presença do Senhor em nós. E nós não precisamos mais dizer sim ao pecado, Senhor. Eu peço que o Senhor ajude a tua igreja, Pai, aqueles que conhecem ao Senhor, para que eles vivam em santidade, ó Deus, que eles se afastem do pecado, que eles sejam reconhecidos pelas virtudes de Cristo Jesus na vida deles, ó Pai, a começar por mim, Senhor. E se há alguém, ó Deus, tanto assistindo o nosso culto, estando conosco virtualmente, ou até mesmo aqui presencialmente, ó Deus, que precisa fazer uma entrega absoluta, precisa se arrepender dos seus pecados e buscar uma nova vida em Cristo Jesus, ter a sua vida renovada, melhor, morta a velha vida, mas ressurgida uma nova vida na sua vida, que essa pessoa faça isso, ó Deus, de todo o coração, pedindo perdão aos seus pecados, pedindo perdão pela condição de rebeldia ao Senhor, mas que possa experimentar com eficácia a obra salvadora do Senhor naquela cruz, Senhor. Que essa pessoa morra com o Senhor naquela cruz, mas também ressuscite como o Senhor ressuscitou naquela cruz. Que a morte do Senhor na cruz possa dar vida àquele que precisa, Senhor. Nós te pedimos isso para a glória do Teu nome, Senhor, para que o Teu nome seja glorificado, Deus. Nós oramos isso agradecidos pelos desafios que o Senhor tem nos dado, Deus, para vivermos uma nova vida, uma novidade de vida, deixar as coisas para trás e viver algo novo, Senhor, algo novo para o Senhor, deixar as práticas do velho homem e viver as virtudes de Cristo em nós, para que o Teu nome seja glorificado através das nossas vidas, em nome de Jesus, Pai. Amém.